Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, 2 Samuel, capítulo de número 19. Nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo das Escrituras. Lembrando que o nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vamos juntos, irmãos, para este capítulo, capítulo 19 do segundo livro de Samuel. Meu querido irmão, aqui nós vamos ter algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Hoje é um feriado, não quero tomar muito o seu tempo, então vou procurar ser o mais breve possível. O capítulo 19 basicamente vai falar sobre a tristeza demonstrada por Davi, a repreensão que ele sofreu de Joabe, a sua condução pelo povo de Judá de volta ao seu trono em Israel, a travessia do Jordão, o comparecimento ali de pessoas com quem Davi vai se encontrar e ofertar aí favor, misericórdia, perdão, graça, decidir algumas questões. Davi vai ter momento de honrar e nós vamos ver também que há sempre pessoas se aproveitando para criarem alguma situação difícil. Então vamos lá meditar nesse texto da Palavra de Deus. Eu queria trazer a seguinte verdade para você, à luz da Palavra de Deus: nem toda vitória traz alegria. Você já experimentou isso? Sair vitorioso de uma demanda, mas ao mesmo tempo não sair feliz? Isso acontece conosco muitas vezes, meu querido irmão. A verdade é que há batalhas que nós preferiríamos não pelejar, não travá-las. É o caso aqui que aconteceu com Davi, um conflito, uma luta contra o seu próprio filho. Ele pediu que Joabe tivesse misericórdia, mas nós sabemos que Joabe não atendeu a voz do rei ali, e ele acabou assim ficando extremamente ferido pela morte do seu filho. Então nem toda batalha traz alegria. Você que está me ouvindo pode ser que esteja enfrentando uma situação assim, uma demanda com um parente, talvez com seu irmão, com seus pais, com um amigo chegado, com um irmão da igreja, que às vezes você precisa confrontá-lo, falar com ele aquilo que é certo. Você preferiria que isso não acontecesse, mas você tem que entrar nessa batalha porque é justo, porque é necessário, porque não tem outra saída. E o resultado, meu querido irmão, ainda que você seja vitorioso, ainda que você prove que aquela pessoa está errada, ainda que aquela pessoa sofra as consequências pelo seu erro, como foi o caso de Absalão, isso não vai trazer alegria, não trouxe alegria para o coração de Davi. Então, Joabe traz para ele uma verdade. Ele diz assim: olha, hoje você está envergonhando os homens que te seguiram. Porque quando o povo viu que você ficou triste, Davi, cada um fugiu para sua tenda. E mais, Davi, se você não mudar de posição, se você não encorajar esses homens, ninguém vai ficar. E Joabe ainda traz um questionamento difícil para Davi responder. Ele diz: olha, se hoje o resultado fosse ao contrário, se todos os que te servem estivessem mortos e Absalão vivo, você estaria mais feliz. E, queridos irmãos, é verdade. Você que é pai, você preferiria seu filho ou o resto do mundo? Claro que é seu filho. É claro que é seu filho. Davi pediu, inclusive, para estar no lugar do seu filho. Ele falou assim: jovem Absalão, quem me dera morrer no seu lugar. Então, meu querido irmão, essa é uma questão difícil. Então, nem sempre as batalhas travadas vão trazer para nós alegria. Há batalhas que nós preferiríamos não pelejar. Muitas vezes são inevitáveis. Os resultados trazem dor para o nosso coração. Mas, nesses momentos, nós somos provados a agir por fé. Foi o que Davi fez. A palavra de Joabe não era errada. A palavra de Joabe era verdadeira. Ele disse: olha, Davi, levante-se e encoraje os homens. E assim Davi fez. Ele precisou de força nesse momento para encorajar. Então, meu querido irmão, nos momentos difíceis, mesmo que isso te traga dor, aquela batalha trouxe a separação ali, o distanciamento entre um familiar, trouxe o distanciamento entre um amigo querido, um irmão, mas você está fazendo a vontade de Deus, encoraje-se e encorajem aqueles que estão ao seu redor, agindo de uma maneira correta. Foi o que Davi fez. Davi se levantou e o povo assim também começou a encorajar-se nesse sentido. E Davi começou então a sair ali daquele estado onde ele só lamentava, um estado de luto. É muito importante, irmãos, emocionalmente, que todos nós vivamos o luto. Todo mundo vai passar por lutos. O luto não acontece apenas quando uma pessoa morre. O luto acontece quando o namoro acaba. O luto acontece quando há uma separação. O luto acontece, meu querido irmão, quando a gente, por exemplo, troca de trabalho onde a gente tinha vínculos profundos. O luto vai acontecer quando a gente tem que se afastar de uma amizade muito querida, quando a gente troca de cidade. São períodos de perda. E esses períodos, eles devem ser chorados mesmo, vividos da maneira que deve ser vividos. Nós não podemos disfarçar os nossos sentimentos. Eu fico muito triste quando eu chego no velório e eu vejo algum cristão dizendo para o outro: olha, aqui não tem motivos para chorar. Não, meu querido irmão. O velório, um momento triste, um momento de dor, um momento de enfermidade, quando nós estamos com alguém que está sofrendo, é motivo, é momento da gente chorar mesmo. Mas o luto, ele não deve durar para sempre. Ele deve existir, mas não para sempre. Ele não deve perdurar. E é isso que Davi faz. E como é que a gente vence o luto, vence a tristeza? É retomando, meu querido irmão, a nossa vida, entendendo que todas as coisas que acontecem estão debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Davi, então, ele decide voltar e começa a planejar. E é claro, como eu falei com vocês, Davi no coração já havia rejeitado Joabe, então ele manda dizer àquele general que estava com Absalão que ele seria general no lugar de Joabe, e começa então a planejar. Fala com Judá. Vamos lembrar que Absalão foi ungido em Hebrom, que pertence a Judá. Portanto, Davi, ele começa a reconciliar-se com aqueles que haviam ungido rei sobre eles. Então, Davi manda falar com os anciãos: olha, nós não somos parentes, por que vocês vão ser os últimos, né? Manda ali os sacerdotes ele falar: por que vocês vão ser os últimos a me conduzirem de volta? E assim eles fazem. O povo de Judá, os anciãos, buscam a Davi e o conduzem novamente, fazendo a travessia com ele ali do Rio Jordão. Lembrando que Davi teve que fugir para além da terra. Ele estava escondido em Manaim, que é
a palavra significa acampamento duplo, é onde tem aquela visão, né, dos anjos ali acampando junto com o povo. Então ele estava ali naquela região desértica de Manaim, acampado, aguardando, e agora ele é conduzido novamente e atravessa o Jordão. Naquele momento ali, gente, aparece Ziba e seus filhos. Já falei com os irmãos a minha opinião. Eu acredito que Ziba é o mentiroso, é o ganancioso. Ziba não ficou satisfeito com o que Davi fez, no sentido de devolver aquilo que era direito de Saul. E não fez nenhuma... ficou muito feliz quando Davi deu tudo que era de Mefibosete a ele. E ali estava Ziba e sua família inteira. E a Bíblia nos dá alguns indícios. Por que Ziba ele aparece logo ao lado aqui de Simei? Porque Simei, você vai lembrar, era um parente de Saul, que aproveitou a fragilidade de Davi. Ziba, como eu falei, era aquele que se aproveitou de uma maneira oportunista para se apropriar dos bens de Mefibosete, e Simei foi aquele que se aproveitou para humilhar, para pisar em Davi. Mas o mundo dá voltas, ele não imaginou que Davi iria resistir, que Davi iria voltar, e Davi então volta, e Simei ali começa a se humilhar e pedir que o rei tivesse misericórdia, porque ele falou precipitadamente. Chega Abissai novamente com uma sede para matá-lo, e Davi diz: olha, hoje não vai morrer ninguém, eu estou retornando ao meu reinado, não é dia de morte de ninguém. E ele jurou que Simei então não seria morto. E aí Davi encontra quem não pôde ir com ele. Ele encontra Mefibosete. E aqui, meus irmãos, está a base da minha tese, no sentido de acreditar que Mefibosete, nessa história, era o prejudicado. Porque quando ele encontrou Mefibosete, ele não havia tratado os pés, ele não havia parado a barba, ele não havia tomado banho. Tamanha a sua tristeza. O tempo todo que Davi ficou fora, Mefibosete fez questão ali de demonstrar toda a sua tristeza. E quando o rei perguntou: por que você não foi comigo? Ele falou: meu servo me enganou. Da maneira que eu falei com os irmãos, ele disse: porque este teu servo disse, vou preparar um jumento, montarei nele para ir com meu rei. Porque o teu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou o seu servo, ao meu senhor. Porém, o Senhor é como um anjo de Deus, e o Senhor faz o que achar melhor. E ele completa em dizendo: olha, porque toda a casa do meu pai era digna de morte. E o Senhor me pôs como alguém digno de comer à sua mesa. Que direito ainda tenho? Que posso pedir ao rei? Quando ele falou isso, que posso pedir ao rei, Mefibosete está dizendo: olha, não mereço nada, eu pediria alguma coisa ao Senhor. E aí, Davi diz: por que você ainda está falando dos seus negócios? E Davi, naquele momento, ele tem um conflito. Que ele havia dado uma ordem, tudo que era de Mefibosete é de Ziba. Agora ele vê aquela situação. E aquela situação onde não dá para tomar uma decisão certa. E aí ele diz assim: olha, você e Ziba repartam tudo. Porque eu não sei se Ziba falou a verdade, não sei se você falou a verdade. Mas a expressão de Mefibosete logo em seguida me faz acreditar, meu querido irmão, que ele foi quem falou a verdade e que Davi vai se convencer disso. Lá na frente nós vamos ver que Davi vai entregar uns filhos, uns descendentes de Saul para serem mortos. E ele vai poupar Mefibosete, por misericórdia de Jonas. Então aqui Mefibosete diz: olha, Davi, que ele fique com tudo, porque o principal para mim já aconteceu, o Senhor voltou em paz. Preste atenção, meu querido irmão. Mefibosete meio que fez como aquela mulher, aquelas mulheres que compareceram a Salomão, e uma dizia que o filho era dela, a outra dizia que era dela. O filho de uma havia morrido, e elas começaram a disputa, dizendo que o filho que havia morrido era de uma, que o filho que estava vivo pertencia a elas, as duas disputando o filho. Então Salomão falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos partir esse menino no meio, e a metade fica para cada uma. A mãe falou: não, deixa o filho com ela. Deixa o filho com ela. Porque era mais importante o filho sendo criado por outra do que sendo morto. Então Mefibosete traz aqui uma questão que eu acredito que para nós resume que ele era a parte aqui inocente nessa história. Continuando, meu querido irmão, só para a gente terminar, um homem ainda chamado Barzilai, que havia sustentado Davi ali em Manaim, era muito rico. Ele vem encontrar com Davi só de uma maneira simbólica, ele já era muito velho, e ele atravessa ali o Rio Jordão, e Davi faz convite para ele ir com ele para o palácio, que ele o sustentaria, e ele diz: olha, Davi, eu não vou não, eu já fiz estou cumprindo a minha missão, quero morrer e ser sepultado com os meus pais, tem aqui o meu servo, Quimã, leve-o e que ele te sirva lá. E assim Barzilai vai ali apenas por honra. Então nós temos aqui aqueles que foram fortalecer sua posição, que foi o caso de Ziba, seus filhos. Nós temos aqueles que foram ali obter misericórdia e alcançaram, que foi o caso de Simei. Nós temos aqueles ali que foram também explicar os acontecimentos, dar a sua versão dos fatos, se humilhar, que é o caso de Mefibosete. Nós temos aqueles ali que simplesmente queriam honrar o rei. Não sabe de nada, um homem rico, poderoso, mas quis ali fazer seu papel de atravessar com ele o Jordão. Quando chegou do outro lado, começa uma discussão. O povo de Israel começa a discutir com o povo de Judá, porque o povo de Judá havia levado, conduzido a Davi e não havia convidado eles. E o povo de Judá diz: olha, que Davi é nosso parente, é nossa casa, ele não nos deu presente, não está dando comida para que façamos isso. E Israel começa a discutir e fala: olha, o rei é muito mais nosso do que de vocês. Nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês. E começam a criar ali uma divisão, uma discussão, uma disputa desnecessária, porque todo o povo era um só. Meu querido irmão, disputas, facções, grupos, divisões, isso não procede de Deus. Quando isso surge no meio da igreja, pode ter certeza que sempre vai levantar um enviado do império das trevas para tentar criar uma ruptura na comunhão. Porque o diabo sabe, meu querido irmão, que se nós nos mantivermos em comunhão,
uns com os outros, isso também vai refletir na nossa relação com Deus. Não tem jeito de a gente dizer que está em comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu próximo. A comunhão com o meu próximo revela como está a minha comunhão com Deus. Então, o diabo sabia que a presença de Deus seria afetada, a percepção da presença de Deus, se ele conseguisse criar uma confusão. E é assim que acontece. Aqui nós vamos ver no próximo capítulo. Mas eu queria deixar essas lições práticas aqui para os irmãos aplicarem nas suas vidas. Lembre-se que nem toda vitória traz alegria, que há batalhas que nós preferiríamos não travar, que há momentos que nós preferiríamos até ter perdido a demanda do que ter ganhado, mas se estivermos agindo corretamente, nós vamos prevalecer porque o Senhor é conosco. Em momentos difíceis de dor, nós precisamos encontrar força no Senhor para encorajar aqueles que estão andando na verdade, jamais repreendê-los, jamais desanimá-los, pelo contrário, animá-los. E precisamos, meu querido irmão, no momento em que o Senhor nos fizer vitoriosos, agir como Davi. Davi foi distribuindo a graça, misericórdia, poder a quem tinha apanhado. Ziba foi até ele, falou que era ele, que aquilo vinha dele. Então, Davi deu a ele posse, honrou aquele que havia ajudado. Se estava certo ou não, Davi fez a parte dele. Davi ofereceu perdão, misericórdia. Ele poderia agora ter matado Simei, humilhado e feito dele um exemplo. Mas Davi escolheu ser misericordioso. Davi procurou compreender também o que havia acontecido com Mefibosete. E ele toma uma decisão ali, diante da sua impossibilidade de saber o que realmente aconteceu. Ele divide ali a razão, né, vamos dizer assim. Davi pretende retribuir honra com honra. Barzilai o havia honrado e ele agora quer honrar a Barzilai. E outra, meu querido irmão, disputas por questões óbvias não devem acontecer. Davi era rei de quem? De todo mundo. Para que essa disputa entre Judá e Israel, para ver quem tinha mais direito? Não são todos do mesmo reino? Então, de vez em quando a gente encontra umas confusões assim na igreja, quem é mais espiritual, quem é mais crente, quem é o primeiro no reino de Deus, isso não deve ocorrer, meu irmão. Meu querido, amanhã nós estamos juntos para meditarmos em mais uma palavra e começarmos bem a semana, amanhã capítulo 20 de 2 Samuel, e a semana que vem, você sabe, nós teremos a nossa live, provavelmente quinta-feira, e sempre com o sorteio de prêmios para quem estiver online. Fique conosco, convide mais pessoas para estarem conosco. A nossa meta para esse ano é que nós possamos ter um número máximo de pessoas aí no nosso grupo do WhatsApp. Um grande beijo, meu irmão, fiquem com Deus e até amanhã.